Você está acompanhando o programa Além da Notícia. Hoje estamos ao vivo e você pode se comunicar conosco pelo e-mail alemdanoticia@cançãonova.com, alemdanoticia@cançãonova.com. Estamos falando sobre a canonização de José de Anchieta, melhor, estamos falando sobre José de Anchieta. Apenas dando uma explicação para as pessoas que nos acompanham agora, Padre Jomer, seria hoje o decretado Santo José de Anchieta. Isso. Todavia não ocorreu por causa de uma reunião que se prolongou demais no Vaticano, é isso? Isso. Santo, como todos nós, pelo batismo, já somos santos, chamados à santidade, desde que o momento que nós buscamos fazer o bem para as pessoas e esse bem seja um bem maior. Inácio já falava que esse bem maior chama magis, a busca do magis, o bem maior para os outros, e Anchieta e Nóbrega também fizeram. Agora, claro, cada um dentro do seu contexto de santidade, não só o sofrimento, a dedicação, mas o seguimento de Cristo, até, se for o caso, o martírio, como foram alguns mártires aqui na América Latina, também cada um vai seguir. No caso de Anchieta e de Nóbrega, foi pela santidade, a bondade, a caridade por tantas pessoas. Como você disse muito bem, buscando quilômetros e quilômetros para ajudar uma pessoa que está enferma, atendendo alguém que precisa de uma orientação, educando crianças do povo brasileiro, das tribos indígenas, de quem realmente, e seja em qual contexto que ele estava, em qualquer língua, né? Ou a língua que ele estava falando, ou ele estava aprendendo, que no caso era o Tupi-Guarani. Esse diálogo foi muito bonito, porque foi também um caminho de santidade, para ele e para os indígenas, despertando, percebendo como Deus é bondoso para todos e ama toda essa natureza. Ele foi tido na história do Brasil como o santo das lendas e dos milagres de, por exemplo, uma pessoa picada de cobra ser curada e não morrer. Então, há uma tradição até hoje, uma lenda que todo jesuíta ou todos aqueles que fazem por intercessão de Anchieta vão para uma mata e não vão ser picados por uma cobra. Isso é uma lenda, né? Não é? Eu queria aproveitar para trazer aqui o seguinte fato. Ele será canonizado por um decreto do Papa que está dispensando esses milagres que, naturalmente, pelo Código de Direito Canônico, são exigidos 2 milagres para uma beatificação e canonização de uma pessoa. Todavia, Anchieta está sendo dispensado esses milagres. Mas se fala houve milagres. Exato, mas se fala que Anchieta se relata tantos milagres pela intercessão dele, porém, milagres há tempos antigos, há tanto tempo. E que não houve registro médico. É essa a questão. Exatamente. Como entender isso? É porque não houve registro médico, não tem como hoje se comprovar? Há um outro fator tão importante. Os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759 e muita documentação se perdeu, inclusive de registros de milagres. Foram queimados, inclusive. Não é? Então se perdeu, foram eliminados, foram queimados, etc. Isso prejudicou o processo de canonização. Inclusive nesse período em que houve a suspensão da ordem, de 1773 até 1814, nesse período não se fizeram pesquisas sobre processos de canonização, então isso é um fato. Mas a vida dele é um verdadeiro milagre. E a exigência de um milagre é uma lei positiva da Igreja, que ela pode administrar e alterar quando for conveniente. Então, já aconteceu com o Beato Fabro, Pedro Fabro, no ano passado. Era um jesuíta francês, companheiro de Inácio de Loyola, um homem de alta espiritualidade e que não teve a constatação do milagre. Mas o Papa houve por bem colocá-lo na lista dos canonizados. Porque é meramente uma confirmação dessa santidade que já vivenciamos pelo batismo. E ao longo da história desses padres, dessas pessoas, e alguns, nós temos santos que também, mães com crianças e tudo, que são santas, canonizadas na igreja, pais, casais, famílias que são canonizadas, constatadas, confirmadas pelo povo de Deus, dizendo, olha, essa pessoa teve uma atitude santa. Né? Inácio mesmo foi um grande fã, admirador de São Francisco de Assis. Por isso que também o Papa Francisco tem esse nome agora, porque a devoção dele no início da sua conversão foi a esse santo, como Santa Clara também, um homem e uma mulher que souberam vivenciar
a vida cristã de uma forma muito singela, muito pobre, que hoje é um testemunho para vários jovens, né? Várias pessoas que escutam e veem também os programas da Canção Nova sabem disso. O despojamento das coisas secundárias do mundo é necessário para que a pessoa viva só o essencial. E esse essencial é que é o caminho para a nossa felicidade, como o próprio Cristo anuncia para nós. Muito bem. Apenas então aqui, mais uma vez ratificando, Anchieta fez muitos milagres. É que esses registros, de fato, foram desaparecidos. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Pois não, Padre Aleixo, fique à vontade. Só dizer o seguinte, as homenagens que Anchieta tem recebido através da história. O Palácio do Governador, em Vitória, tem o nome de Anchieta. É porque ele foi sepultado lá? Porque ele foi levado para lá, exatamente, e porque lá funcionou um colégio dos jesuítas. E como ele aliás, morreu no Espírito Santo, prestaram essa homenagem a ele. E, aliás, eu escutei uma história muito bonita. O nome da cidadezinha que depois virou Anchieta é Reritiba. Reritiba. Onde ele faleceu. Onde ele faleceu. E aí, segundo eu escutei hoje ainda, ele foi levado a pé por 3.000 indígenas lá para Vitória, onde foi sepultado, que é hoje o Palácio Anchieta. Exatamente. É verdade essa história? Anchieta, teu poema na areia, uma onda tão suave alagou, mas fizeste com que o homem sempre creia na palavra que o Cristo nos deixou. Anchieta, missionário por amor, catequista veio a todos ensinar a verdade salvadora do Senhor, que alimenta a fé e ajuda a caminhar. A verdade salvadora do Senhor, que alimenta a fé e ajuda a caminhar.